Oi, gente! Voltei para mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mercado Diferente, que oferece orgânicos 40% mais baratos que os mercados tradicionais. Um oferecimento também da Cor, uma linha de produtos veganos, bioativos, biodegradáveis, que inclusive eu tenho até uma surpresa daqui a pouco, e também do Instituto Muda, uma empresa que ajuda condomínios a mandarem os seus resíduos recicláveis para cooperativas, e isso aí é muito legal. E voltando para a surpresa, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que eu estou muito empolgada para fazer esse podcast, para ter essa conversa com ela, que ela é nada mais, nada menos que a criadora da Cor. A Vanessa, ela é bióloga marinha, né, Vanessa? Exatamente. Criadora da marca Cor, que tem lá os produtos que eu já mostrei lá no Instagram. Tem pasta de dente, tem protetor solar, tem cremes Hidratante, hidratantes, tem muita pós-sol. coisa. E hoje a Vanessa veio aqui para dar uma aula de biologia pra gente, uma aula de vida marinha. É um assunto que eu sempre quis conversar com alguém, sempre quis falar, sempre quis aprender. E estou muito feliz de ter você aqui, Vanessa. Ai, que bom. Bom, primeiro eu quero te agradecer por esse convite, né, pela oportunidade de estar aqui, não só de me apresentar, como apresentar também a Cor para mais pessoas. A nossa intenção é sempre tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis e nem sempre é fácil, né? As marcas novas têm muita marca que está muito implementada no mercado, as marcas convencionais têm um peso muito grande. Então, para nós que somos bem pequenos, começando, às vezes fica um pouco difícil, né? Não, mas aqui o podcast Equaliza é o espaço para a marca pequena. A marca pequena que tiver propósito e que realmente acreditar na sustentabilidade como a gente acredita, tem que estar aqui. Não pode estar em outro lugar. E assim, eu queria muito que você, né, viesse conversar com a gente, porque tem tanta coisa rica que você pode, né, explicar, falar, coisas que a gente não sabia. O ano passado que eu descobri, assim, qual que era a diferença do protetor físico para o protetor químico. E assim como eu, que estou lá no meio da sustentabilidade e não sabia disso, acho que tem muita gente também que não sabe essa diferença, né? Essas diferenças que são sutis, mas que são muito importantes. É, exatamente. Então, eu vou pedir para você começar contando a sua história de sustentabilidade, contando a sua história, né? Como a sua história se cruzou com a sustentabilidade. E aí, depois, como você pensou em criar a marca. E no meio do caminho, eu vou te fazendo perguntas. Pode ser? Então, tá bom. Então, tá bom. Fica à vontade. Qual é a sua história? Então, vamos lá. Bom, eu sou portuguesa, né? Todo mundo vai entender essa parte. Estamos internacionais, gente. Exatamente. Desde pequenina que eu quis ser bióloga marinha, sempre foi uma coisa que me motivou muito. Eu tinha aquela ideia de salvar baleias, foi por onde eu comecei, depois salvar tartarugas, e foi evoluindo nesse sentido. Então eu sempre trabalhei para ter a minha graduação em biologia marinha. Eu me formei em Portugal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e segui logo para mestrado na altura, né? Em seguida eu comecei a trabalhar em empresas de biotecnologia já ligadas às algas. O objetivo dessas empresas era capturar o ácido carbónico produzido por grandes fábricas poluentes e produzir as algas com esse gás carbónico, né? E depois então essas algas eram usadas para cosmética, para aquicultura, para essas vertentes, né? Então logo no início do momento em que eu comecei a trabalhar, já entrei nessa área de algas e de cosmética, mas mais ligada ao produto, que me levou mais tarde a formar a Cor, né? Em 2013 eu vim morar para o Brasil, aí comecei a fazer... Por que você veio de Portugal para o Brasil? Então, foi por questões familiares, né? Tá. Toda a família acabou se mudando, eu, meu marido, meus filhos, acabámos por vir para aqui, propostas de emprego diferentes, então acabámos de vir e eu vim fazer também o meu doutorado. Comecei logo a fazer doutorado em Ciências Farmacêuticas na USP, e nessa altura o projeto que eu comecei a fazer já foi pensando um dia em lançar uma marca de cosméticos. Então eu trabalhei com compostos fotoprotetores, produzidos por algas marinhas e que têm potencial para ser utilizados nos protetores solares como substituto dos filtros solares convencionais que são usados hoje em dia. Fiz o meu curso,
Durante o processo já comecei a criar a nossa marca, né? E quando terminei fiz pós-graduação também na Faculdade de Ciências, também com essa vertente de fazer mais uma especialização com os produtos, com os compostos que seriam utilizados depois nos produtos. Né? Que legal. E qual que é o grande diferencial, assim, do protetor, né, sustentável, que foi o que você criou, dos protetores que a gente já tem no mercado, né? Qual que é o impacto positivo e ambiental desse produto que você criou e qual é o impacto negativo ambientalmente, tanto para o ambiente e para a saúde do nosso corpo, dos protetores que já existiam no mercado? Certo, começando primeiro pela cor, né? Porque o nosso princípio foi usar em todos os produtos que a gente desenvolva, quer seja um protetor, quer não, bioativos naturais de algas. Então, esse sempre foi o princípio. Vamos tentar, porque as algas têm um enorme potencial, né? Acaba por ser um produto que é mais fácil de produzir, com menos impacto ambiental, né? Principalmente hoje em dia há macroalgas, há microalgas, algumas podem ser produzidas em sistemas fechados, então tudo bem controlado. Então a ideia seria usar essas algas em todos os produtos, não a mesma alga, porque as algas têm diferentes compostos que podem ser valorizados consoante o produto que a gente está produzindo. Então essa sempre foi a ideia, vamos lançar uma marca, mas todos os produtos que a gente vai ter vão ter os extratos de algas que vão potenciar aquilo que a gente está criando. Então se é um hidratante vai potenciar a hidratação, se é um anti-manchas vai ajudar a reduzir as manchas e por aí fora, né? No caso dos protetores solares, que é o nosso carro-chefe e acaba por ser, foi o nosso produto de lançamento, foi por onde começámos, né? Os compostos fotoprotetores, eles, além de serem ambientalmente sustentáveis, eles são produzidos à base de algas, eles permitem diminuir a quantidade de filtro solar que a gente está usando. Né? Então, você consegue o mesmo efeito de fotoproteção reduzindo o filtro solar que você usa. Né? Além disso, tem todos os outros princípios que um filtro solar natural exige. Não tem filtros químicos, não tem nanopartículas, que é um tema que as pessoas conhecem pouco, né? Porque há muita gente, não, se é um filtro físico é seguro. Não. Se ele tiver nanopartículas, ele vai ser... O que seriam as nanopartículas? Então, as nanopartículas são quando a partícula ora bem, um filtro, um filtro físico, são basicamente partículazinhas de cristais que estão nesse filtro, né? E a nanopartícula é quando ele está numa estrutura tão pequenininha que entra nos seus poros, né? O que é que acontece? Ele vai entrar nos seus poros, ele vai atingir a sua corrente sanguínea e acaba por causar alguma toxicidade para o seu corpo e tudo mais. Então é preciso muito cuidado com isso, porque as pessoas usam esses filtros pensando, não, é seguro porque ele vai refletir a luz solar, ele não vai entrar no meu corpo, que é essa a ideia do filtro físico, mas se ele é assim tão pequeno, ele vai entrar no seu corpo na mesma e vai ser perigoso para você. Por isso é que antigamente tinha muitos filtros minerais, né, que eram usados em crianças e que deixavam a pele completamente branca. Porque se tinha esse cuidado com as crianças, né, as pessoas sempre têm um pouco mais de cuidado com as crianças. Hoje em dia já há vários filtros que estão otimizados, que eles estão numa molécula realmente menor, mas não o suficientes para penetrar na sua pele. Entendi. Então isso é extremamente importante e é uma informação que não vem nas embalagens, são poucos os produtores de protetor solar que colocam essa informação e a pessoa acaba por comprar, não, é 100% físico, então é seguro, não. E que tipo de doença essas nanopartículas podem causar no organismo? Então, depende muito do tipo de contaminação que você tem. Se for através, sei lá, entrou e se acumulou, causa toxicidade, né? Se for no caso dos filtros químicos, eles podem causar problemas hormonais, alergias, tudo depende do acúmulo, né? E do filtro que você está usando, né? Então, você tem de ter esse cuidado já para evitar que ao longo dos anos vai acumulando. O que a gente sempre sugere é, você tem um filtro químico em casa ou um filtro nanoparticulado, usa até o fim, porque ele não te vai matar e você jogar isso no lixo não é positivo. Mas quando você comprar, tenta fazer uma compra mais consciente e buscar alguma coisa que não agrida tanto você como o ambiente. Entendi. Então a gente sempre procura equilibrar as duas coisas, não só a preocupação com a parte estética, que tem a parte de clean beauty, que todo mundo está muito voltado para essa parte, mas também a parte ambiental. Então
uma coisa não pode viver sem a outra, né? Com certeza. E voltando à questão das nanopartículas, a questão é também a nível ambiental, porque não só os filtros químicos matam os corais, como as nanopartículas têm exatamente o mesmo problema, que elas vão penetrar na célula do coral, vão matar as microalgas que vivem em simbiose com esses corais, que vivem junto dos corais e que ajudam o coral a crescer e a se desenvolver. Aí acontece o branqueamento, que é quando as microalgas morrem, e o coral acaba por não sobreviver, né? Porque deixa de ter os nutrientes que elas produzem e que são necessários para o seu desenvolvimento. Então acaba por ser a morte das algas que mata o coral e não a morte do coral. Mas E o qual que é problema a é o mesmo. importância do coral para a vida marinha? Os corais são um berço de toda a vida marinha, né? É lá que se desenvolve todo o zooplâncton, não é? Os peixinhos, os ovinhos dos peixes, é lá que eles se desenvolvem, que se protegem dos predadores e que leva a que haja uma maior diversidade, né? Então toda a cadeia alimentar que se desenvolve nos ambientes marinhos começa nos recifes de corais. Além disso, tem outras razões também muito importantes. Por exemplo, as barreiras de corais são importantes para a erosão da costa, né? Porque elas ajudam a quebrar as ondas para que não haja tanto risco do mar atingir a terra e causar danos. Tem também a questão turística, né? Que acaba por ser muito importante para regiões mais pobres. As pessoas que vão visitar esses corais ajudam no desenvolvimento da região, então, sendo um turismo sustentável, é positivo e deve ser até fomentado. Tem inúmeras razões que a gente precisa ter em consideração. Então, quando a gente diz, temos menos peixes hoje em dia no oceano, temos. Por quê? Por várias razões. A sobrepesca é uma delas, a questão dos recifes de corais estarem sendo destruídos é outra, e tudo mais, né? Aí junta tudo, né? E aí é um problema muito maior, né? Exatamente. Então, tudo a gente precisa ter algum cuidado, tentar julgar que aquilo que a gente pode para tentar melhorar e não levar a uma degradação tão rápida dos ambientes. Não, pode falar. Eu ia acrescentar, por exemplo, uma das coisas que se sente, que já tem sido feita, alguns estudos hoje em dia, é que os recifes de corais têm uma grande capacidade de regeneração. Então, se você parar durante um tempo de descontaminar esses lugares, se houver ainda seres vivos, né, se não tiver dizimado tudo, há uma grande probabilidade de 2, 3 anos depois o sistema ter recuperado e voltar ao estado que estava, né? Só que a gente precisa fazer isso, né? Se a gente não pensa em parar e sempre vai seguindo, aí não tem volta, né? Nunca vai ter volta, né? Exatamente. E você falou uma coisa bem interessante no começo sobre diminuir a quantidade de filtro que a gente usa. Explica um pouco sobre isso, que eu não entendi. Então, o próprio filtro solar, ele traz algum problema para nós, né? Ou, no caso dos filtros químicos, que é a questão da saúde, ou no caso dos filtros químicos, a questão estética, né? Tá. Que a gente acaba por não gostar, que a pele fica mais branca, espalha menos, esfarela mais, que são aquelas coisas que a gente mais ouve num protetor solar. Então, quando a gente consegue reduzir essa concentração de filtro solar, você acaba por ter uma melhoria nessa parte, né? Tá. E acaba por ter outras opções também. Quanto mais você consegue ter uma variedade maior de diferentes filtros que são usados no seu protetor, maior é o espectro que você consegue proteger de radiação. Entendi. Então, imagina, o dióxido de titânio, ele desprotege mais na região do VB, né? O óxido de zinco, mais entre o VB e o VA. Os extratos de algas, eles já ajudam na luz azul. Então, você consegue alargar, em vez de ter só assim uma curvinha, não, você alarga essa área de proteção do espectro de luz. Entendi. É um grande benefício. Por exemplo, os nossos protetores solares, eles têm um grande poder antioxidante por conta disso, por conta dos extratos de algas que a gente utiliza, que protegem mais na região entre o VA e a luz azul, que é o início da luz visível. Né? Uma coisa que eu escutei uma vez, eu não sei se é verdade, que os protetores... Primeiro assim, qual que é a grande diferença de se produzir um protetor feito com bioativos de algas marinhas? E uma vez eu escutei falando, vi na internet, li várias coisas, que os protetores normais são feitos de sêmen de gorila.
Não sei se é verdade. Por isso que eu trouxe você aqui para responder essa pergunta. Então, hoje em dia... Do que são feitos protetores? Não, hoje em dia... Ou eram feitos? E qual é a diferença da cor? Sim, não. Hoje em dia os protetores solares mesmo, os convencionais, eles são feitos de filtros sintéticos. Então, você pegou a molécula que existia na natureza, porque tudo começa daí, né? Você conhece uma molécula na natureza, depois pega, leva para o laboratório e tenta formar a mesma molécula sinteticamente, e a partir daí tudo é feito, né? E isso não é mau, não quer dizer que seja mau. Ser sintético não quer dizer que seja ruim nem para o ambiente, nem para a nossa saúde. Tudo depende da molécula que você está produzindo. Se for uma molécula que, mesmo sendo produzida sinteticamente, ela entre no ambiente e seja facilmente degradada em outras moléculas mais seguras, não tem qualquer problema nem para o ambiente nem para você, né? Agora, a questão dos gorilas, isso hoje em dia eu acredito que não aconteça, mas né? Você acha que já existiu isso? Eu ou era nunca ouvi verdade? falar, vou ser sincera, nunca ouvi falar nessa parte dos gorilas. Depois você pesquisa, eu vou dar uma pesquisada porque eu fiquei bem curiosa. Você vai me passar assim, onde você leu isso? Eu li na internet, assim, eu vi em várias pessoas falando naquela... Teve uma época que muita gente falava que tinha que usar filtro solar, que não sei o quê. Naquela época até que o Bial fez o plágio daquele filtro solar de verdade, né? Que foi uma carta que um professor fez para os alunos. E aí todo mundo ficava falando de usar filtro solar, né? E aí eu vi várias pessoas falando sobre isso. Que as pessoas estão falando de passar filtro solar, mas filtro solar é feito de semente de gorila. E aí eu li em alguns lugares na internet... E realmente, eu nunca passei isso pra frente. Eu continuava usando, então, mas não falava nada pra ninguém. É muito, sei lá, muito bizarro. Muitas mas vezes eu nunca entendi do que era feito de fato o filtro solar. Para mim não faz muito sentido, não é? Porque a ideia do filtro solar os filtros solares é parte da fotoproteção. Eu não estou a ver onde é que o semente de gorila tenha um composto que tenha fotoproteção, né? Então, tem sei lá, só se for uma coisa assim de uma fórmula estranha que alguém desenvolveu e que tivesse algum composto que fosse retirado, mas não vejo que seja no sentido de proteger a nossa pele da radiação solar, porque não estou vendo. Não faz muito sentido, não. Mas eu também, como eu nunca entendia, né, como era feito o filtro solar, eu falei, não, vou fazer essa pergunta para ela, que ela vai saber me dizer. Tem muita gente que é completamente contra a utilização do filtro solar, né? Isso. E que passa muita informação que às vezes nem toda é verdadeira nesse sentido. Eu acho que deve haver algum cuidado, até mais hoje em dia a maioria das pessoas suplementam vitamina D. Então, se a gente puder pegar um pouquinho de sol da manhã, não há perigo por isso, né? Mas convém ter muito cuidado, a exposição excessiva não faz bem. E pior do que não ter vitamina D que a gente pode suplementar é ter câncer e muitas outras coisas. Você viu aquele vídeo da senhora que passava filtro solar no rosto e não passava no pescoço? Sim. Meu Deus, eu fiquei horrorizada. Há muita coisa que também é feita na internet já para chocar também, né? Em relação a essa imagem, então, foi muito comentada, muito falada. Então, várias pessoas também que analisaram mais em detalhe sugeriram que talvez ela tivesse feito algum tipo de plástica no rosto, que não tivesse feito também no pescoço. Então, tem também essa parte. Mas, por exemplo, eu ainda há pouco tempo atrás vi a imagem de um senhor que trabalhava num caminhão, né? E dava para ver perfeitamente o rosto, a parte do rosto ficava por fora, né? Que pegava a luz da rua quando ele estava dirigindo. E o outro lado, e via-se bem mais rugas, o rosto mais caído. Essa imagem, depois até te posso passar para você ver. Dava bem, não era tão chocante como a da senhora, né? E parecia mais verdadeiro, porque estava para ver o envelhecimento dos dois lados, mas de um lado bem mais acentuado. Porque um estava mais protegido do que o outro. Exatamente. Né? E o sol, as pessoas não têm essa consciência, né? Do quanto que os raios solares são perigosos. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, uma moda, ainda hoje estava falando disso de manhã, a moda de fazer unha de gel e tudo mais, que a gente vai e coloca a mão dentro da caixinha do V. Eu acho tão cafona isso. Meu Deus do céu. Então. Mas sendo cafona não, o importante é essas pessoas terem noção que estão expondo as mãos diretamente à radiação UV. Então, primeira coisa, antes de
fazer as unhas é passar protetor solar nas mãos. Nossa, e ninguém pensa Ninguém pensa nisso. E é uma exposição direta, é como antigamente havia aquelas máquinas, eu não sei como chamam aqui no Brasil, de bronzeamento artificial. Aquilo é UV puro, né? Então, você está ali dentro da caixa se expondo diretamente à radiação UV e ninguém passa protetor antes de entrar lá na Tanto caixinha. porque estão entrando para ficar bronzeado, então. Gente, é bizarro, né? Tem assim Você consegue explicar um pouquinho a diferença dos raios, né? UVA, UVB, UVA e UVB, né? Na verdade, a radiação solar, ela é composta por várias radiações, a UV, tem a visível, a infravermelha e depois tem mais outras no extremo que não nos importam tanto. Dentro da UV, a gente tem a UVC, que é totalmente filtrada pela camada de ozônio. Tem o totalmente hoje em dia já não é tanto assim, mas a grande maioria, vamos pensar assim. Depois tem a UVB. A UVB é responsável principalmente pelas queimaduras e também por câncer. A UVA, ela é muito responsável pelo envelhecimento precoce da pele. Então é aquela que causa as rugas e também está associada a câncer, né? E depois tem a invisível, que é aquela que a gente absorve e que nos faz ver as cores, né? Hoje em dia fala-se muito da luz azul, que é a primeira do espectro dos visíveis, né? E a última será as vermelhas, que já ficam junto ao infravermelho, que estão mais associadas à temperatura. Então, quando a gente sente calor, é a radiação infravermelho que está passando essa sensação. E o problema da radiação UV é que ela é mais silenciosa, ela não te causa essa sensação de calor, né? Mas tem esse problema do câncer e do envelhecimento precoce da pele, que é muito importante hoje em dia, né? Que as pessoas dão bastante importância. Aí depois vão fazer plástica. Exatamente, não passa protetor a vida inteira, anda no sol e depois vai fazer plástica. É exatamente assim. Eu uso protetor solar, eu me lembro de começar a pensar em protetor solar desde os 15 anos. E é engraçado porque a pele da minha mãe é totalmente diferente da minha. Minha mãe tem várias manchas, assim. A minha mãe é o tipo de pessoa que ia para baixo do sol. Ela falava que quando ela era adolescente, ela passava Coca-Cola. Eu já ouvi essa história. Na pele para ficar mais bronzeada. Exato. Manteiga. Em Portugal houve a moda do óleo Johnson, que basicamente as pessoas fritavam no sol, né? E assim, nem fica um bronzeado bonito, não fica, né? Não é fica... uma coisa horrorosa. Exatamente. E aí, agora fala um pouco pra gente qual que é assim, a grande sacada das algas de se produzir um filtro solar com alga marinha? Quais são os benefícios das algas marinhas na nossa pele, na nossa saúde? Como que isso acontece? Então, a sacada das algas é que elas servem para tudo, né? Você tem algas na alimentação hoje em dia cada vez mais divulgado, né? Até porque comida japonesa também é uma coisa que está na moda, então acaba por trazer essa parte. E elas produzem muitos compostos interessantes, né? Então não é só o composto fotoprotetor, elas têm compostos que são cicatrizantes. Por exemplo, a gente tem um que usa no nosso creme dental, que ele ajuda a cicatrizar as mazelas que você faz durante a higienização. Então, todas elas têm algum produto que traz um benefício para você. E tem uma produção muito mais sustentável do que ou você fazer quimicamente, né? Que tem sempre as questões que nem sempre são bem vistas de você estar a usar produtos sintéticos na cosmética e na alimentação e tudo mais. E acaba por ser um composto mais completo. Por exemplo, nesse caso dos compostos fotoprotetores que a gente usa, até hoje ninguém conseguiu fazer sinteticamente esses compostos, porque apesar de não ser moléculas muito grandes, elas são moléculas diferenciadas que têm essa capacidade fotoprotetora, então você precisa saber muito bem o que é que está desenvolvendo para conseguir esse benefício, né? Então a ideia é um pouco essa, é você pegar em algo que você tem no mar. Por exemplo, aqui no Brasil tem várias regiões onde fazem as produções de algas diretamente no mar e consegue produzir algo que até ajuda ao desenvolvimento da própria vida marinha, né? Nessas regiões onde você tem essas produções de algas, tem muita tartaruga que vai lá pegar alimento, tem muito mexilhão, que eu não sei como é mexilhão também, nessas regiões também. Então, acaba por ajudar a todo o desenvolvimento da vida marinha, né? Legal. E essa questão você falou da produção da alga, né? Que dá para fazer fora do mar. Como que isso funciona?
Depende da alga que você quer produzir, né? O ideal é você ter um sistema de produção que seja relativamente próximo do mar, se for fazer com água salgada, né? Porque aí você usa diretamente a água do mar nessa produção. E você pode produzir em raições, que são tipo piscinas, pode produzir em tubos acrílicos, se for o caso das microalgas. Nessa empresa onde eu trabalhei, a gente trabalhava com tubos acrílicos, mas produzíamos essencialmente algas, de água doce. Então depende um pouco daquilo que você quer produzir, mas há vários sistemas já desenvolvidos de produção, que aí depois depende, porque acaba por haver sempre alguma contaminação nesses sistemas. Então, se você quiser ter, sei lá, um sistema, imagina que você vai produzir uma alga marinha numa região onde não tem mar. Aí até pode ser um sistema aberto, porque dificilmente haverá um contaminante naquela região que vai contaminar a sua alga. Mas se você for produzir uma alga marinha com água do mar diretamente, já precisa ter alguns cuidados, porque vai vir o peixinho e Alguma o que coisa. vai comer a sua alga, né? Então convém ter esse controle. Mas hoje em dia já há vários sistemas, várias fábricas, já se pode chamar assim, de produção de alga a larga escala, com Isso que eu ia diferentes perguntar. sistemas. Como que é para produzir, tipo, em larga escala? Ou precisa produzir em larga escala? Não precisa? Como que é isso? Depende, não é? Tem várias. Hoje em dia tem muitas marcas até de ingredientes cosméticos que já têm essa produção a larga escala, né? Uhum. Então você vai e compra os ingredientes que você precisa. Aí é só você ver, né, qual é a saída. Mas hoje em dia já há várias fábricas a produzirem em larga escala, já Aí é começa a uma ver. fábrica mesmo, É né? uma Tipo, fábrica. a marca que vai usar aquela, né, aquele ingrediente que é a alga Uhum. marinha vai precisar contratar da fábrica que Isso, está isso, produzindo, né? isso. Isso hoje em dia já acontece bastante. Já tem algumas empresas que são especializadas nisso. A empresa que eu trabalhava antes em Portugal já é especializada nessa parte de produção. Eles vendem muito, tanto para cosmética como para aquicultura, né? Porque depois, outra coisa que você pode fazer na parte das algas é você separar em subprodutos. A alga em si, você separa em subprodutos e uns você usa para alimentação, por exemplo, para fazer gelatinas, outra parte você usa para a cosmética, outra para a aquicultura. Então você pode pegar na sua alga e usar tudo. É Uhum. outra grande vantagem, não é como, sei lá, a vaca, um boi que você matou e sobrou um monte de coisa que depois é usado para alimentar o próprio Ah, boi e que vira assim uma coisa muito ruim, né? Então, na alga entendi. você usa tudo de uma forma bem sustentável. E essa coisa que você falou é interessante, de poder fazer subprodutos. Mas, assim, por exemplo, um ingrediente que eu uso para fazer cosmético, eu não posso usar para fazer o agar-agar, que é a gelatina? Ou posso? Não, o agar-agar já é o ingrediente, né? Ah, tá. Nesse Não, caso, mas eu vou fazer tipo uma sim, outra mas há, coisa, há algum. algum, há alguns compostos que você pode usar em várias áreas, né? Ah, tá, Que entendi. têm, por exemplo, sei lá, há muitos suplementos alimentares, por exemplo, hoje em dia a spirulina, a Ah, clorela, que usa tudo. E dentro dessa spirulina e dessa clorela você pode tirar, você já deve ter visto uns comprimidinhos, já. né? Você pode tirar alguma parte dessa spirulina e usar em cosmética, né? Ah, que Então, legal. a alga em si, o composto que existe na alga pode ter também diferentes aplicações. Uhum. Outra coisa que eu tenho uma dúvida, assim, quando a gente começou a conversar e aí você começou a explicar, que é a questão da poluição dos oceanos. Uhum. Aí você agora acabou de me falar que as algas também podem ser produzidas no mar ou com a água do mar. Como que é essa questão? E aí você também falou da questão da contaminação, tudo. Como que é essa questão de produção de alga marinha no mar, poluição do mar? Como que isso acontece? Como que vocês monitoram isso? Prestam atenção nisso? Certo. Então, a grande vantagem da produção no mar, para quem está produzindo a alga, é a questão da água, não é? Que as águas vão recirculando e está tudo certo. Para o ambiente à volta também tem grandes vantagens, porque na produção da alga você liberta oxigênio. Então, esse oxigênio acaba por ser bom para o mar, né? Que muitas vezes é o que Hum, falta. Por exemplo, a gente aqui tem o Rio Tietê, que o que está faltando ali é essencialmente o oxigênio de tanta poluição, né? Então acaba por ser um rio morto naquela região. Mas tudo necessita de controle. Por exemplo, se você introduzir uma espécie de alga que não existe
nesta região, ela pode se tornar invasora e matar todas as outras algas que são o sustento para os animais que vivem nessa região. Porque talvez o peixe come e morre, ou não come, aí morre porque não comeu, né? Exatamente. Então, precisa de haver esses cuidados, isso tem de ser controlado, né, pelas empresas que, sei lá, o IBAMA, Anvisas, tipo, empresas que controlem essa produção, nesse sentido. Mas o maior problema é realmente a introdução de espécies invasoras, que precisa ter esse cuidado. Porque a nível de produção, se você conseguir controlar, não vai ter assim, se for uma espécie que já existe na região, você não terá problema, né? Agora, óbvio, se você começa a produzir a mesma alga por todo o Brasil, não vai ser legal também, né? Tá. Porque há sempre uma espécie que vira dominadora. Então, convém ter algum cuidado nesse sentido, né? Mas e a questão da poluição plástica? Porque microplásticos hoje. Não, o plástico, na verdade, é um dos nossos maiores Sim, problemas, né? Ambientais. E também tem a questão do microplástico. Hoje tem microplástico em tudo, tem dentro do tudo. nosso organismo e tudo Sim. mais. Esses microplásticos, eles podem interferir, eles podem causar algum problema? Não, a esse nível não vai haver Ah, problema, tá. porque o alimento das algas é o que está dissolvido no mar, né? Então, são nutrientes, não chega a ser uma molécula do tamanho do microplástico, que já é uma coisa muito grande para uma alga. Então, Ah, para as entendi. algas não há problema com essa questão, né? Há para tudo o resto que está à volta. Um peixe já engole esses microplásticos, né? Agora, em nível do sistema de produção, também tem de ter algum cuidado, né? Porque se você vai colocar redes gigantes com as algas agarradas e depois se perde também no ambiente, também não é legal. Então, pensar em sistemas mais sustentáveis ou de grande durabilidade, isso é muito importante, né? E já existem, tipo, você conhece algum tipo desses sistemas mais sustentáveis e interessantes que talvez as pessoas não conheçam? É assim, na verdade, o que se usa muito aqui no Brasil é mesmo essas redes, né, em que você coloca as algas dentro, são sistemas grandes de rede e a alga fica meio que aprisionada Ah, já vi. dentro desses sistemas e aí se desenvolve. Por exemplo, as tartarugas conseguem entrar e sair sem qualquer problema porque Ah, que são legal. sistemas bem largos, então a esse nível não prejudica o ambiente, mas não deixa de não ser uma rede plástica. Então aí a única questão é ter algum cuidado com a manutenção, tentar preservar o máximo possível essas redes e quando termina, tirar as redes do mar, né? Porque a pesca continua a ter esse grave problema que é os pescadores, que são quem mais vive do mar, ainda estão muito pouco sensibilizados para o impacto que a pesca tem nos oceanos, né? É, de Então, muitos peixes que nem tem a ver com a pesca sim, acabam na peixes, rede. mamíferos, golfinhos, né, as tartarugas, né, todos acabam presos nas redes que ficam, a rede fantasma, né, chamada rede fantasma, que acaba por ficar solta nos oceanos e prejudica muito. Tem uma pergunta que eu quero muito te fazer sobre os oceanos serem o pulmão do mundo, né? Todo mundo fala que é a Amazônia, mas na verdade são os oceanos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, explicar um pouco sobre isso? Se é Tudo verdade, se é aqui mentira? é verdade e é tudo aquilo que a gente falou até agora, são as algas, né? Porque a Amazônia é aquela região que tem todas aquelas árvores que produzem muito oxigênio e tudo mais. Os oceanos é tudo isto, né? Tudo que anda à volta da Terra, né? E todos eles têm uma quantidade inimaginária de algas, né? As microalgas, você tem microalgas em qualquer, aqui dentro desse copo deve haver microalgas, que eles não devem ter conseguido tirar tudo. Cianobactérias, certamente. E dentro das algas tem várias espécies, você já deve ter ouvido falar de alguns casos que houve descontaminação com microalgas ou cianobactérias. O Houve que um que caso, seriam cianobactérias? é um tipo de alga também, né? Só que essas produzem toxinas e essas toxinas algumas delas são muito tóxicas para nós. Então, algumas são neurotóxicas, então você bebe um golinho e morre, outras são paralisantes, há umas que até têm sido estudadas para usar como Botox. O Botox é uma toxina, né? Ah, isso é. Então, então é preciso algum controle em relação a isso. Mas voltando à sua questão do pulmão, é isso mesmo: é que todos esses seres, as algas, as microalgas, as cianobactérias, todos eles, para se desenvolverem, eles produzem oxigênio, realizam fotossíntese
e produzem oxigênio. Então, por isso são considerados, os oceanos são considerados os pulmões do mundo, porque tem muita alga se desenvolvendo em todos os oceanos todo o oxigênio que elas produzem é diretamente libertado para a atmosfera, né? Interessante, É então é exatamente isso. verdade. Eu já fiz esse post eu já estudei várias Uhum. vezes sobre isso, mas aí eu estudei na internet, né? Sim, Nenhum biólogo me falou. O que eu vi na internet, lógico que tinha respaldo de biólogos, sim, etc. Mas eu queria muito ouvir da boca de um biólogo que isso é real. é Não é para a gente exatamente isso. continuar destruindo a Amazônia, né? Mas Óbvio, né? Óbvio. Até porque são muito importantes essas florestas, não apenas para a questão do oxigênio, mas tudo o resto, né? Os ciclos da água, ah, há vários outros fatores que estão a nível ambiental e a nível. interligados, né? Exatamente. Mar e Amazônia, né? Exatamente. E as chuvas e tudo mais. Então, a Amazônia é muito importante nesse sentido, Ah, né? muito bom, muito interessante isso, porque as pessoas ainda gostam de falar, tem muita gente que gosta de falar que a Amazônia é isso, que a Amazônia. Não tirando o mérito da Amazônia nenhum, a gente sabe Uhum. da importância que tem, mas as pessoas realmente não têm essa noção do quanto os oceanos são Também são importantes, né? importantes, Muito exatamente. importantes, né? Exatamente. Não, o oceano virou o lixão do mundo, né? É isso. Faz muita confusão ver aqueles mares completamente contaminados com plástico. Mas a preocupação é pouca porque é como se fosse terra de ninguém, né? E enquanto está lá, numa outra ponta do mundo, um mar de plástico, eu estou aqui É, nadando no mar azul e está tranquilo. pois é. E as Ah, pessoas, acho que as pessoas costumam ver os oceanos como só a praia, né? Só enxerga a sim, sim, praia, sem né? dúvida. Tem até um lado das Maldivas, não sei se você já viu, Uhum, Ai, não vou lembrar o nome, eu coloco no descritivo aqui, uhum, que é um lado das Maldivas que é tipo o lixão das Maldivas, né? exato. Que eles vão lá, jogam um monte de lixo, é uma coisa Exatamente, horrorosa, né? exatamente. Quando a gente vai para esses resorts, assim, é sempre interessante passear um pouco pela região, fora da parte turística, porque você dá, tipo, três passos para fora da praia que fica em frente do hotel e você já vê que não é nada assim. Ali na frente está tudo lindo e Pra maravilhoso e turista você... ver. Exatamente. E anda um pouquinho para lá e já era. Onde que você morava lá em Portugal? Como que era a sua vida lá em Portugal? Como que era a questão da sustentabilidade? Porque Portugal né, muitas coisas que a gente vê, eu conheço algumas pessoas que são de Portugal que, sei lá, eu tenho um amigo que o pai dele faz o próprio azeite, que é o azeite mais gostoso que eu já comi na minha vida. Assim, eu nunca comi azeite mais gostoso que aquele. É, Então você vê, e a qualidade de vida em Portugal é muito melhor, é tudo diferente. Como que sim, é era a bem sua diferente, vida lá? mas a maior diferença que eu vejo é a nível social, não é? No Brasil ainda há muita segregação, muita diferença a nível social, quem é rico é muito rico, quem é pobre é muito pobre. Em Portugal, não. Você acaba por ter uma grande classe média, uns um pouquinho mais ricos, outros um pouquinho mais pobres, mas é tudo bem mais equilibrado nesse sentido. Você tem muita igualdade a nível de escolas, de educação, de saúde pública, então a esse nível você está melhor. A nível ambiental, há coisas melhores e coisas piores, né? Aqui no Brasil, uma coisa, por exemplo, que eu acho que é muito boa é a questão dos condomínios que fazem a venda do reciclado. Então, ao fazerem essa venda do reciclado, você meio que é obrigado a reciclar. Sim, Em isso é bom. Portugal, as pessoas, eu vivo na minha casa, separar o lixo, ter de levar o lixo, eu não tenho um lixo à porta de casa, com a parte do reciclado, só tem um lixão, então vai tudo para o lixão porque é bem mais fácil para mim, né? Então, a esse nível aqui, o método funciona um pouco melhor. Lá não. Lá não. Mas tem outras coisas que é bem mais fácil, sim, né? Você come muito mais coisas direto do produtor, né? A questão do azeite. Eu trago azeite de Portugal sempre que vou a Ai, me traz um Portugal. azeite, por favor. Trago Porque, um nossa, pouquinho. é uma coisa assim, É bem diferente, bem Não, é diferente. muito E diferente, se você comprar realmente. aqui, o azeite português às vezes Você não é não bem. compra Não. azeite português aqui, porque Então. você deixa o seu aluguel no azeite. É um pouco assim. Tem o queijo que você também compra do próprio produtor, tem a azeitona, tem o vinho. Então, há mais coisas que você consegue comprar direto dos produtores, né? Mas aqui hoje em dia também já começa a ter muitas empresas de legumes orgânicos que te entregam em casa, que tem toda essa facilidade, né? Que eu acho que o Brasil
São Paulo, não vamos dizer o Brasil, mas São Paulo tem essa parte muito facilitada para quem vive nesse país, desta cidade e quer ser sustentável. Não é tão difícil, não é tão difícil. Você consegue ser. Você tem lojas que entram e só tem produtos orgânicos, né? Então se você quiser, você consegue fazer tudo igual aqui, né? Mas você acha que o nível de consciência, assim, não só de recicláveis, assim, mas de consciência geral, assim, até mesmo a questão da proteção marinha, você acha que lá é mais forte do que aqui é mais forte do que lá? Como você vê isso? Então, eu não sou a pessoa certa para te responder a isso por uma razão, porque hoje em dia eu estou muito dentro do assunto, né? Então, para mim aqui está muito forte hoje em dia, mas porque aqui no Brasil? Aqui no Brasil, sim, mas porque eu me relaciono com muitas pessoas que se preocupam com isso, não só na universidade, como em relação à COR, né? As pessoas com quem eu trabalho na COR. Mas eu acho que aquilo que eu vejo, tanto aqui como lá, quando eu estou em Portugal, eu estou com os meus amigos e tudo mais, é que está aumentando nas duas regiões. Eu vejo esse aumento. Desde o dia em que eu saí de Portugal para hoje, acho que cresceu bastante, tem muito mais empresas preocupadas com essa questão. Também as regras da União Europeia também ajudam muito, né? Uma coisa que eu acho que aqui está péssima e que lá está 1000 vezes melhor é a questão do plástico. Você que vai no mercado e você compra um pedaço de, sei lá, mortandela, vai no isopor com plástico, você leva a sua caixinha lá. É um drama porque, como é que eu vou fazer a tara da sua caixinha? Zero? Coloca? Não? Mas é um drama, Você já fez isso aqui no Brasil? Já fiz isso e foi complicado. Foi bom saber que algumas pessoas fazem isso, porque todo mundo cria um caso de como que eu vou levar a minha embalagem. Então, em Portugal nunca houve essa coisa da caixinha de isopor para o peito de peru, queijo e tudo mais. Eles tinham, que aqui há em alguns lugares, a folha, é uma folha meio papel, meio plástico, né? Mas já é muito menos, né? Só aquela folhinha que você embrulha. Essa folha. Quando eu era pequena, existia essa folha aqui no Brasil. Exato. Do nada, mudaram para o isopor. Exato. Eu, quando não levo caixinha, o que eu faço imagina, peço 3 coisas diferentes. Eles metem uma caixinha de isopor para cada um. Eu não. Coloca tudo na mesma caixa. Mas não vai caber, vai estragar. Coloca tudo na mesma caixa. Aí vai chegar a casa, vai para o lixo, né? Eu vou colocar dentro da minha caixinha na mesa, então, né? Não tem porquê. Não tem porquê. Mas isso lá é bem melhor nesse sentido. Eu não sei, eu sei que em outros países é muito comum você levar o seu copo para você tomar um café na cafeteria, o seu copo para tomar um suco. E aqui no Brasil não pode. Então, por exemplo, eu na USP estava mais nessa realidade, porque todo mundo tinha o seu copo que levava para tomar água, todo mundo tinha a sua xícara para tomar café, né? Então, com as pessoas que eu me relacionava já havia essa preocupação. Você chegou na USP já assim ou você percebeu a mudança? Quando você chegou... Não, quando eu cheguei já era assim, sim. E eu fui na corrente, né? Tamo junto, vamos segue, né? E em Portugal também já tem bastante isso. Mas o que me choca mais é mesmo o mercado. O mercado é estrondoso aqui. Tudo dentro da sua caixinha de isopor. Gente, um monte de plástico. Muito plástico mesmo. E você tem a pessoa colocando as coisas dentro da sua sacola no mercado, que coloca 2 coisas, passa para outra. Não 2 coisas, gente? passa para Nossa. Não, por favor, pode colocar por cima, não tem problema. Ecobag, tipo, parece que as pessoas não sabem o que é ecobag. Não, eu às vezes esqueço a ecobag, eu jogo tudo para dentro do carrinho, depois chego no carro e separo, porque no carro tem sempre alguma sacola, ou o que for, né? Às vezes eu levo coisa na mão, isso. Tá bom. Ou numa caixinha. Também quando começaram a proibir as sacolas de plástico aqui, eles tinham muito no mercado as caixinhas que você podia pegar e levar. Hoje em dia parece que as caixinhas sumiram todas outra vez. Porque você pede uma caixinha. Não querem dar caixinha. Então, por quê? Tipo, não é? Ela tá lá, ela vai para o lixo, ninguém vai fazer reciclagem da caixinha. E essa consciência ambiental sempre teve na sua família? Vocês sempre foram assim? Ou como eu sou ovelha negra, ou ovelha verde, como a gente diz. Com a sua profissão, você foi levando consciência para sua família? Sim, era bem pouco falado em Portugal. Também, há alguns anos atrás não havia essa preocupação, né? Ela foi começando a acontecer. Eu acho que as escolas também ajudam muito nesse sentido. A formação que você tem na escola vai ajudando. E como eu sempre tive essa coisa da biologia marinha, comecei cedo a pesquisar,
nesse sentido e a tentar trazer para casa, né? Então eu comecei a falar, vamos fazer reciclagem, vamos separar. Aí a minha mãe já separava. Então o óleo, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito em Portugal é a reciclagem do óleo, ter esse cuidado, né? Você Mas morava numa zona lá perto do mar, lá em Portugal, ou sim, não? eu morava perto de Lisboa, então perto de Lisboa é tudo perto do mar, Ah, né? tá, que legal. É bem fácil chegar ao mar da região que eu estava, né? Não era ao lado, não dava para ir a pé, mas era bem perto. Então, essa 5 consciência era quilômetros. mais forte, né? Porque você Sim, já queria fazer as coisas para proteger, exatamente. estava perto Estava ali do ali. lado. Nossa, muito É. legal isso. É, a gente tem muito essa coisa de chegar com as crianças na praia, vamos pegar lixo, né? E eles vão e criar um pouco essa consciência, porque eu acho que quanto mais cedo a gente começa com isso, mais fácil vai sendo. Deixa de ser uma obrigação, né? Faz parte da sua rotina. Sim. E você sente que você tem filhos, então? Tenho Você dois, sente que eles são mais conscientes e sem dúvida. sustentáveis do que você era? Do que eu era, sim, porque eles têm, desde É. pequenino que eu encho ali a cabeça deles com algumas coisas, né? Aham. A nível de família em casa, a gente tem muito mais essa consciência do que tinha na minha família com a mesma idade que eles estão hoje em dia, né? A Nossa. gente tenta trazer, né? Por exemplo, a escova deles não é de plástico, é de bambu. E eles já sabem, e sabem porquê. E não reclamam. Não, por exemplo, o meu mais novo, esse ano, na escola falaram muito da sustentabilidade, né? E ele próprio disse: Não, mãe, você tem de me dar umas escovas para eu levar para a escola, para oferecer à minha professora e aos meus Ai, que amigos. lindo! Então, nesse sentido, né? Então, eles próprios já puxam essa consciência que a gente tem em casa e tentam levar para Para os outras outros pessoas. também. Nossa, que lindo Aí eles isso. só usam shampoo sólido, tem essa parte toda. Muito Aí quando vai legal. alguma criança lá em casa, a gente fica, pera, o que que é para a cabeça? Cadê o líquido, né? Não há, né? E eu tenho de explicar, não, esse é para isso, esse é para aquilo. Uma coisa legal também para a gente falar é quando que você falou que o carro-chefe da marca são os protetores, né? Quando que vocês deram o passo de lançar outros produtos? Quais foram os objetivos de lançar outros produtos? Porque além do protetor, a gente tem o shampoo, o condicionador, Uhum. tem pó-sol, né? Tem hidratante, inclusive. Amei o shampoo. Ah, que bom. Nossa, o shampoo é muito maravilhoso, porque o meu É, cabelo é extremamente oleoso e ele limpa então, assim de que um jeito maravilha. maravilhoso. É, eu também só uso o shampoo da Copa, sincera. Mas bom, então a ideia começou realmente com o protetor, com essa ideia de ajudar a reduzir um pouco essa questão do branqueamento dos corais e tudo mais. O que que a gente pensou? Bom, a pessoa entra no nosso site, vai comprar só um protetor solar. Seria legal ela conseguir agregar outros produtos e conseguir ter um frete grátis ou algo assim, né? Ou conseguir trazer para a pessoa aquilo que ela necessita no dia a dia. Então, começamos a desenvolver alguns produtos à volta disso. A nossa ideia não é ter, como outras marcas têm, 50 shampoos sólidos, ou Não. vários sabonetes. Não, a gente tenta ter um de cada, no máximo dois de cada, para a pessoa ter uma escolha, mas poder fazer a sua compra ali, né? A nível da proteção solar, aí a gente já está tentando ter uma imagem mais forte e tentar produzir aquilo que você possa precisar ligado à praia, ligado ao mar, né? Ah, entendi. Então desenvolvemos a linha de produtos pós-sol, que temos 3 produtos diferentes. O protetor solar também já tem 3 diferentes. E a ideia será, durante o próximo ano, lançar mais alguns produtos nessa área dos solares, que possam ajudar nesse sentido, a chegar a mais pessoas. Uma coisa que a gente conversou também, que eu achei bem interessante, e aí depois você até me mandou um post, e aí eu te mandei até um comentário da seguidora que falou assim: Ah, você só tem protetor fator 30, eu queria mais forte. Explica um pouquinho essa coisa dessas pessoas quererem proteção mais forte, Uhum. que você me deu uma aula bem interessante, eu acho que Sim. seria muito legal compartilhar isso. Sim, então, bom, a ideia da proteção muito alta veio das grandes farmacêuticas que querem tirar o seu dinheiro de alguma forma, né? Ah, Os filtros solares, o FPS 30, ele protege cerca de 97% da radiação solar. O UVB, só estamos falando em UVB, né? Porque o VA você tem outros compostos que vão. É outro tipo de teste de eficácia que você vai fazer. uhum. Então, FPS 30 tem a ver com a proteção da radiação UVB, e ela protege 97% dessa radiação, ok? Ela tem também outro fator,
que é o tempo que ela te está protegendo, porque conforme o sol vai batendo nas moléculas que estão elas, na sua pele, elas vão degradando, e isso tem um período de vida das células, das moléculas na sua pele, não é? Que será 30 vezes mais do que aquele tempo que você estaria sem proteção. Então, sem proteção eu demoro 5 minutos a queimar. Com um FPS 30 eu demoro 30 vezes 5, né? Supondo, né? O 5 é relativo, depende muito do tipo de pele, da intensidade da radiação nesse dia e tudo mais. Mas esse é o princípio, né? Um protetor 50, ele protege 98 ponto qualquer coisa. Então, a diferença é muito mínima. E daí para cima você vai aumentando uma escala tão mínima, né? Que você tem protetor 90 que não protege 100%, protege 99%, né? Então, por isso é que eu digo que é uma forma da indústria farmacêutica tirar dinheiro dos consumidores que eles acham que estão protegidos. Qual é o problema desses FPS? É que a pessoa passa uma vez e não repassa, porque passei um protetor 70 e estou super protegida. Depois entra no mar, perdeu parte do protetor na água. Apesar dele ser resistente à água, você vai sempre perdendo. Depois teve 3 horas no sol. E por aí vai. Então você acaba por estar exposto a mais radiação porque acha que está seguro do que se você usasse um protetor com um FPS menor. Então a gente sempre tenta explicar isso, principalmente quando a pessoa questiona. A gente sempre tenta passar esta mensagem que realmente com o FPS menor você tem de passar mais vezes, mas que isso nem sempre é prejudicial e acaba por ser melhor para você em termos de segurança e de garantia que está protegido realmente, né? Ainda este verão eu tive uma amiga minha, ela é muito branquinha e ela não gosta de tomar sol. E ela tá dizendo, nossa, eu passei um protetor 70 e vim toda vermelha. Eu até, você vai passar um protetor 70 em vez de levar o da cor, não funciona, né? Não pode. Mas é isso, é o aprendizado que a gente até em casa precisa fazer ao com os amigos, estar sempre explicando, porque é uma ideia que está muito forte na cabeça das pessoas, que quanto maior o FPS, maior a fotoproteção e a diferença não é assim tanta. Tanto que na Europa, eles não permitem FPS acima de 50. Então, se for mais de 50, você só pode pôr 50 mais. Tudo é 50 mais do que isso, não. Mas por que eles não... Por causa disso? Por causa disso, porque você está enganando o consumidor. Você está dizendo que é 70 ou 99. No Brasil tem protetor que é 99, né? Como 99, né? Não... Eu sempre usei o 30 porque eu comecei a usar da minha cabeça os que eu via sei lá, na farmácia? Na farmácia, depois com 18 anos eu fui para dermatologista e ela me falou exatamente isso. Ela falou, não, na verdade assim, ela não me deu essa aula, mas ela falou assim, ó, você não precisa de mais de 30, ainda mais que a sua pele nem é tão branca. Exato. Sua pele não é branca, você não é branca, você é morena, então você não precisa de mais de 30. O 30 para você é perfeito. Então eu sempre usei 30, nunca me liguei que tinha protetor maior do que 30. Então, mas é algo Mas que... aí você vai na farmácia, os maiores são mais caros, é isso? São muito mais caros. Muito. Você tem marcas convencionais que têm um preço bem barato do produto com 30, com FPS 30, e depois compra um 60, 70 por 3 vezes o preço, ou por aí, né? Gente. É bem mais caro. Nossa. Tem mais filtro solar, realmente, né? Porque para você conseguir esse FPS, você coloca mais filtro solar, mas ele não te vai proteger tanto mais. Essa é a questão, né? E qual que é a maneira certa de se usar o filtro solar? Então, primeira coisa, bom, sua rotina diária. Você acorda de manhã, lava o rosto, passa um hidratante, um sérum, um hidratante, um óleo que você quiser. A sequência seria esta, se você quiser passar os 3, né? Sérum, hidratante e óleo, mas pode só passar um. E depois, então, passar o protetor solar, né? Como você passa o protetor solar? As dermatologistas recomendam 3 dedos, né? 3 dedos completos, né? O que a gente recomenda é você colocar essa medida de 3 dedos, colocar numa parte do rosto e espalhando, sempre no mesmo sentido. Então, você esticando para cima, fora, né? Porque a pele vai para... Exatamente. E fazendo por regiões do corpo, porque o protetor físico ele acaba por ser ter um toque um pouco mais seco, ser absorvido mais rápido. Então, se você colocar em todo o rosto, às vezes fica mais difícil de você espalhar. Então, a gente recomenda ir passando por região. Passa primeiro desse lado, depois do outro, a região central, a região do pescoço, vai passando, né?
os 3 dedos, né? Tem muita gente que coloca um pouquinho assim Ah, tá. e tá feito o dia, Mas né? aí a gente precisa repetir durante o Sim, dia ou tudo não? depende da sua exposição, né? A gente sempre recomenda num dia normal você repassar pelo menos na hora do almoço, novamente o protetor. Mas isso num dia normal de trabalho, se você estiver exposto ao sol diretamente, no mínimo de 2 em 2 horas. Mas depende da sua pele. Se você é muito branca, talvez você precise passar mais vezes. Se você é morena, talvez aguente um pouco mais. Se você estiver deitada, virada para o sol, então, Aham. tudo depende, a gente deve ter essa sensibilidade, né? Mas outra coisa que a gente diz e que às vezes as pessoas questionam, mas é igual para todos, é se é um FPS 30, tanto é assim na Cor como noutra marca qualquer, né? Ele vai te proteger da mesma forma em todas elas. Agora, se você usava um 60 e agora passou a usar o 30, você vai ter de repassar mais vezes, né? Você tem a medida de tempo para o 60, então vai ter de passar o dobro das vezes, diria Aham. eu, né? Isso convém ter algum cuidado, alguma atenção nessa parte. Mas 30 é 30. São testes de eficácia que são feitos pelas empresas, são obrigatórios. Quem não tem esses testes não tem um protetor solar. Então, ele não é certificado pela Anvisa, não é autorizado pela Anvisa como protetor solar se não tiver o teste de eficácia. E se não tem o teste, existem marcas que são vendidas sem o teste e falam que é protetor? São Ah, colocadas no mercado? existem marcas que não são autorizadas pela Anvisa como protetor solar. Se eles Ah, fazem o teste e não o divulgam, a gente não sabe. mas eles vendem mesmo Mas eles assim. vendem mesmo E como a assim. gente sabe se ele faz o teste ou não? Você pode pesquisar no site da Anvisa se aquele produto está autorizado para venda como protetor solar, né? Nossa, que Isso é coisa. outra questão. Por exemplo, uma coisa, há vários produtos caseiros hoje em dia e Sim, sim. nós somos a favor disso. Por exemplo, sabonete, até um hidratante, você pode desenvolver de forma caseira, que é um produto que é seguro, né? Tem toda a questão da parte microbiológica, que convém ter algum cuidado, mas são produtos que têm menos risco, né? Agora, por exemplo, um protetor solar não. É aquele produto que, você vai numa lojinha de praia, tem um protetor solar. É a minha amiga que faz. Não compra, Ah, tá. né? Se há produtos que eu acho, que eu acredito que precisam ser autorizados, ser certificados, é o protetor solar, né? Porque é bem perigoso nesse sentido. Você pensa que está consumindo um produto com FPS 30 e está consumindo um produto com FPS 10, né? Então, esses cuidados são muito importantes. O mesmo em relação à questão das nanopartículas que falámos há pouco, né? Muitas marcas dizem que são reef safe, né? Seguras para os recifes, para os corais. Mas não tem qualquer selo que certifique isso, né? Tem o seu próprio Nossa. selo. Hoje em dia também está muito na moda a gente criar os seus próprios selos e divulgá-los. Então, eu sempre recomendo, corram atrás das empresas que, além da Anvisa, têm certificações como o IBD, a EcoCert, né? Porque são essas empresas que garantem que os ingredientes que estão sendo usados têm realmente aquele tamanho de partícula, ou que são seguros para você, que têm uma produção sustentável. Hoje em dia eu acho que ainda as pessoas não estão bem sensibilizadas para isso. Nos alimentos, sim, a gente já procura o selo IBD, o selo da certificação orgânica que vem na frente, Sim. mas para cosmética ainda não, né? Então, diz risk safe, mas será que é? Será que não é? As pessoas acreditam que sim, tá Aí tá lá. vendo o celular, acredita. Isso, Então, isso. só pra gente fazer uma cronologia, a marca cria o produto, né? Uhum, E aí a Anvisa tem que certificar que aquele produto é o que a marca tá falando que é, né? exatamente. E às vezes não vai estar, às vezes, quer dizer, a marca consciente vai colocar lá e vai estar no site da Anvisa. Exatamente. E tem marca que não vai colocar nada, não vai estar no site da Anvisa, ou vai colocar e Exatamente. não vai estar no site da Anvisa. Exatamente. Exatamente. Pode até colocar o FPS, mas não está no site da Anvisa, né? Porque na cabeça dele tem o FPS, Tem né? o Mas aí ninguém FPS. testou e aí Exatamente. o teste é dele, né? Exatamente. E a Anvisa, para te autorizar a comercializar, ela obriga a fazer esses testes, né? Então, ela obriga você a contratar um centro de análise e esse centro de análise passar um relatório com o valor de FPS e de UVA que foi determinado de proteção UVA que foi determinado naquele produto.
E você acha que as marcas elas não fazem isso porque é caro, porque Porque não é estão nem caro. Não, aí? muitas vezes nem é isso. As pessoas acreditam no que estão vendendo, né? Ah, tá. Nem é tanto a maldade, é acreditar que está vendendo uma coisa segura, mas sem o teste a gente não sabe, né? Então, convém a gente fazer esses testes no sentido de dar essa segurança para o cliente. Porque eu trabalhei muitos anos numa farmacêutica e eu E eu sei o que eu tô desenvolvia, e eu fazendo. sei mais ou menos o que é preciso. Mas se você coloca mais de um produto ou mais do outro, você não sabe como é que as moléculas dentro da fórmula vão reagir. Então, tudo isso é importante na altura de fazer o teste, né? E é essencial, né? Você garantir o que você está escrevendo acontece ali no produto. E existem muitas marcas caseiras que estão fazendo protetor solar, porque eu nunca vi assim, de protetor solar eu E nunca existem vi. algumas, você encontra mais em regiões pequenas, junto à praia, né? Que Ah, tem aquela lojinha que está tá. vendendo. É mais nessa vertente que você encontra. Havia algumas marcas que faziam e que hoje em dia já estão licenciadas, então que evoluíram nesse sentido, né? Eu produzia Ah. antes e hoje em dia eu já tratei da minha certificação. Não sei se alteraram a fórmula ou não, mas que se preocuparam mais tarde em fazer os testes e em garantir que estão vendendo um produto seguro. Aham. Outra coisa importante é a Anvisa limita o tipo de filtro solar que você está usando. Então, imagina, nos filtros físicos só há dois que a Anvisa aprova. E nos filtros químicos há vários outros. Mas para você vender um protetor solar, você tem de ter no mínimo um desses filtros. Senão não é considerado protetor solar, É né? considerado o quê? Se não é Um protetor solar? creme qualquer com fotoproteção, que é outra coisa Ah. que hoje em dia também está muito na moda, né? As empresas lançarem cremes com fotoproteção, mas não é E as um pessoas acham que protetor. estão protegidas, né? E que estão comprando um protetor solar. Não quer dizer que não estejam Ah. protegidas, mas não é um protetor solar. Não é a Até mesma a Anvisa, proteção do até a produto. Anvisa aprovar esses compostos que são usados como filtro solar, não é um protetor solar. Ah. As pessoas não sabem nada disso, Não né? sabem nada, não sabe. Não, eu nunca Ninguém. caí nessa coisa de o creme tem proteção solar. Eu sempre passei o protetor. Tudo bem, o creme tem? Bom, mas eu sempre passei o protetor solar. Então. Mas tem muita gente que fala: não, não vou passar, não, porque esse aqui tem proteção solar. Exatamente. Nossa, É, isso é você, muito bizarro. porque é difícil você conseguir passar esta informação para muita gente. Você consegue chegar a algumas pessoas que te seguem muito, que pesquisam muito, Uhum. você consegue ensinar, né? Mas a maioria das pessoas se diz que tem FPS, tem É, FPS. acabou. Não Acredita no vou que. ver se tem Anvisa ou não tem Anvisa, né? E fica difícil nesse sentido de você demonstrar porque é que é importante o selo IBD, por exemplo, né? O que que é o selo IBD, assim, só para as pessoas Então, o saberem? selo IBD, ele te garante que o teu produto tem ingredientes naturais e tem aquele nível de sustentabilidade que é o mínimo que eles aceitam, né? Então, não é só a nível, você tem uma forma, por exemplo, filtro solar, né? Ele tem ingredientes naturais e tem ingredientes que não são naturais, que são os filtros físicos. Eles não são naturais, né? É mineral, é um filtro Aham. mineral. Mas a Anvisa garante que esse filtro físico não é nanoparticulado, que ele é produzido de forma sustentável, como é toda a cadeia de produção, não só dos ingredientes, como dentro da fábrica. Então, o IBD não, tem muito mais do que dizer só, não, tem X% de ingrediente natural. Não é só isso, né? Então, ele te dá uma segurança para além da Anvisa. A Anvisa é a nível desses testes que eles limitam dos compostos que eles consideram necessários ou proibidos, e o IBD é tudo o resto, né? Você garante, é IBD, então certeza que não tem parabenos, né? Você nem precisa, tem parabenos, tem selo IBD, não tem parabenos, Que né? Tem alguns ingredientes interessante. que eles proíbem logo à partida, não tem nada derivado de petróleo. Se tem IBD, não tem nenhum produto derivado de petróleo. Aham. Então é por aí, né? Ele te dá uma segurança que você não precisa estar a ver a fórmula no detalhe, O né? selo IBD também é o que fiscaliza teste animal, alguma coisa Sim, o selo assim? IBD você tem duas vertentes. Tem um que ele não necessita ser vegano, né? E tem outro que, se você. Vegano e cruelty free, né? Isso, e tem outro que ele já vai ver isso. Nós, no nosso caso, como há essa dúvida se o IBD fiscaliza ou não, depende muito do produto. Nós temos também o selo da PETA, né? Ah, Que o nosso selo é cruelty free e vegano, sim, vegano. né? Então tem isso, né? Nós tentamos ser o mais transparentes possível na informação que passamos. Então,
no sentido, a certificação EBD nesse sentido, de garantir que o produto, você não precisa olhar para a fórmula, né? Que aquele produto é seguro. Tem o selo da IBD, E tem ele é... tem o selo PETA que garante que é cruelty free e vegano. Tanto que o selo que a gente usa, eles têm uns que só diz que é cruelty free, não tem as duas palavrinhas, né? O que a gente usa, a gente já coloca o que tem as duas porque é o que os nossos produtos são, né? Legal. A gente conversou, né? Eu conversei aqui com uma criadora de uma marca de beleza, uma marca de maquiagem, né? Uhum. Que ela falou muito sobre isso também. E aí, uma pergunta que eu fiz para ela foi sobre essas fiscalizações que na Europa tem bem mais forte, né? E aqui não tem. Como que você vê isso? Você também que é uma criadora de uma marca de produto de beleza, de proteção Olha, solar? a gente trabalha com o selo IBD e o IBD fiscaliza. O IBD está sempre em cima. Tanto que você tem de renovar todos os anos os produtos que você diz que são certificados por eles. Você tem de fazer essa renovação e durante essa renovação eles fazem auditorias às fábricas e tudo mais. Em relação à EcoCert, eu não sei muito bem como funciona, que a gente não tem os produtos certificados pela EcoCert, mas o IBD realmente faz uma fiscalização bem forte das fábricas e dos ingredientes que são usados e tudo mais. Já, por exemplo, o PETA, eles não fazem, eles fiscalizam muito pouco. Por isso é que você conseguir associar vários selos acaba por dar uma segurança maior para... Porque o que um fiscaliza, o outro fiscaliza, Isso, né? exato. Há uma sobreposição, então o cliente pode ficar mais seguro, né? Nesse sentido. Mas você vê que aqui no Brasil, jeitinho brasileiro, né? Para não ter as coisas é mais fácil do que lá Nossa, fora. eu Você acho lançou seu produto só aqui no Brasil, né? só aqui no Brasil. Tá. Por enquanto a gente ainda não tem... Mas você trabalhou muito tempo com essas coisas, você sabe Sim, como que funciona lá sim, fora, né? sei. Na verdade é assim, não é fácil aqui. Por exemplo, nós para lançarmos o protetor solar, foi o nosso primeiro produto a ser desenvolvido, nós demorámos mais de 2 anos. Olha, bastante tempo. Também tem tudo a ver com o facto de ser uma empresa pequena, que não conhece tão bem o mercado, que não sabe como é que as coisas funcionam e por aí vai. Mas produtos grau 2, que são os que têm maior risco, a fiscalização é forte e os testes que eles exigem não são coisas assim que eles deixem passar, né? E o que é o grau 2? Então, os produtos cosméticos eles são divididos em 2 níveis, o grau 1 e o grau 2. Grau 1 são aqueles que têm baixo risco para o consumidor. Os grau 2 são aqueles que são têm um risco maior a nível de segurança para o consumidor. São, por exemplo, os protetores solares, todos os produtos para criança, produtos que você, sei lá, o que mais? Esses dois acabam por ser aqueles que têm assim. Produto para cabelo, né? Para cabelo não, depende. Por exemplo, se for um alisante, alisante, já é grau grau 2, dois, né? exatamente. Então depende da forma, mas a nível de proteção solar e criança é certo que se você quer desenvolver alguma coisa já é grau 2. Então tem que ser guerreiro para ir até o final, Tem, né? tem. Os grau 1, hoje em dia, a Anvisa tem um processo bem facilitado, você pode fazer tudo online. Você coloca lá os formulários todos, preenche os formulários e está feito o licenciamento. O grau 2 não, você tem de andar atrás deles e é um processo mais complicado, porque você tem de mandar um dossiê com toda a informação, ainda é um processo bem físico, né? E assim, e vocês, não sei, como foi a experiência de vocês? Assim, teve alguma vez que, não pode esse produto, vocês não sabiam, teve que voltar, refazer? Sim, nível de ingredientes, principalmente em relação ao IBD, né? Quando, o nosso protetor solar foi o primeiro a ser certificado pelo IBD. Que legal. Quando a gente começou a desenvolver, começámos com alguns filtros e eles não foram aprovados, tivemos de refazer com outros filtros. Tem alguns outros ingredientes que eram aprovados pelo IBD, este ano deixaram de ser, então você tem de fazer a alteração das fórmulas por conta disso. Então tem todo esse processo que você vai e volta, até estar 100% otimizado, né? Há coisas que você já sabe que aquele está tudo bem, ou que não pode mesmo, ou que está tudo bem. Alguns é assim. Mas quando você quer inovar, tem sempre aquela parte, né? Então, na altura, o IBD não tinha nenhum filtro solar que fosse autorizado por eles, Que né? legal. Antes do nosso protetor. Hoje em dia já tem algumas marcas mais que têm o selo IBD a nível dos protetores solares. Então, foi algo que a gente conseguiu. Vocês foram os pioneiros, né? Nós fomos os pioneiros, Vocês sim. começaram. Sim.
Nossa, Sim. muito legal. É. E existe alguma coisa assim que você tem que todo ano provar que você está fazendo isso ou do mesmo jeito, ou que você, se você mudou algum ingrediente, você tem que falar, olha, eu mudei Se aqui. mudar o ingrediente, você tem de começar do zero. Né? Você muda o ingrediente, você tem de fazer novos testes de eficácia, tem de passar a fórmula nova para a Anvisa, tem de levar no IBD para certificar esse novo ingrediente e tudo mais. Então, se você deixou de conseguir comprar aquele ingrediente e vai comprar outro, já tem toda essa alteração. Ixi, Tem de ter algum que eu acho que cuidado. também é a mesma regra se você for criar um produto novo, né? Por exemplo, vou Exatamente. fazer um protetor solar X aqui, Isso, né? vou mudar, sei lá, em vez de ser 30 é 31. Já tem de ir lá, né? Tá. Nossa. É exatamente Não, isso. mas isso, por isso é muito bom, né? Porque isso Dá não... segurança para o cliente, né? É. Qual é o problema? É que nem sempre o cliente vê essa parte, né? Então, por exemplo, uma coisa, eu sempre quis que os produtos da Cor tivessem CLBD, né? O protetor solar sempre fala, não, vamos ser IBD, vamos ser IBD. Insisti nisso durante 2 anos até conseguirmos. Mas a maioria dos clientes não liga para o CLBD e eu fico frustrada, Triste, né? né? Não vou falar mais do CLBD, pode deixar. Não as pessoas ainda não veem a importância na Aham. cosmética, né? Por isso, né? Porque acham que ingredientes naturais. Eu sei que o outro também tem ingredientes naturais, mas não é só isso, né? É É todo o muita processo de coisa. produção, né? Não é só este tem mais aloe vera do que o outro, a aloe vera daquele é orgânica. Não é isso, gente. É muito mais complexo, né? É O pela saúde controle, mesmo. E o que significa core? Então, core vem basicamente o rio que passa, seca e renasce todos os anos, Nossa, que né? bonito! A ideia é essa, é a gente persistir e continuar seguindo, buscando sempre mais e melhor. Ah, legal, adorei, gostei bastante. Tem muito propósito, muito mesmo. Olha, Obrigada. Vanessa, adorei a nossa conversa. Também. Acho que foi bem esclarecedora de várias coisas. De novo, Equaliza, Penso Logo Equaliza existe para trazer temas para as pessoas que elas não vão procurar no Google, eu tenho certeza, elas não vão pesquisar. Mas eu acho que quando a gente dá um empurrãozinho é muito mais fácil, né? De mostrar, vamos Exatamente. falar sobre isso aqui? Você já parou para olhar isso daqui, para pesquisar sobre isso? Eu acho que você explicou lindamente para a gente aqui tudo que as pessoas precisam saber. Espero que esse vídeo seja muito compartilhado, que todo mundo entenda a importância da proteção da vida marinha, da proteção da nossa própria saúde, né? Exatamente, sim. Da importância de se usar filtro solar, protetor solar. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora no final. Olha, primeiro deixa-me agradecer também por esta oportunidade. Realmente eu sinto que muita gente não tem estas informações que a gente falou aqui, que realmente não pesquisam, então ter a oportunidade de vir aqui falar sobre isso é extremamente importante para mim. O que eu posso dizer? Olha, o que eu acho que é realmente importante? A gente se sensibilizar mais, se preocupar mais com os nossos atos, porque aquilo que a gente faz hoje talvez não tenha um impacto que a gente muito grande no nosso futuro, mas vai ter nos nossos filhos. Vai. Então, mais do que me preocupar comigo, eu preocupo-me com os meus filhos. E acho que isso é importante, a gente se sensibilizar com isso. Né? Lembrar que o mundo não vai acabar, né? Sempre gosto de repetir isso. Exatamente. O mundo não vai acabar, ele só vai se tornar um lugar inóspito para os seres humanos. E eu não quero ver ninguém brigando por comida, por água ou por nada, né? Imagina. Exatamente. Eu penso nisso, tipo, é tipo um pesadelo. Você imaginar que o mundo ele não vai acabar, mas as pessoas vão brigar, vão se degladiar. As pessoas que vão acabar, né? Então, essa é a parte mais difícil, é você ter noção que a gente está prejudicando só nós próprios. Porque Sim, um dia que a gente morrer, algo vai ficar, a vida vai continuar, não é? Então, um dia, talvez existam outros seres nesse mesmo mundo que ajam de uma forma diferente e que se preocupem em preservar um pouquinho mais. E o mundo é tão lindo para a gente, né, Então, estragar, né? O que a gente tem, sem dúvida. As nossas riquezas são tão preciosas para a gente estragar com guerra, estragar com coisa que não tem verdade. nada a ver, né? Isso não faz o menor sentido. Bom, essa foi a nossa conversa. Eu adorei ter a Vanessa aqui. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários de tudo que a gente falou. Tenho certeza que deve ter tido dúvida. Coloca nos comentários que a Vanessa vai responder. Eu respondo, todo mundo responde.
Compartilhe esse vídeo que é muito importante, é realmente muito importante. Vocês viram aqui que a gente falou de vida marinha, a gente falou sobre biologia, ciência, a gente falou muita coisa importante que eu tenho certeza que uma pessoa, né, de boa vontade não ia pesquisar no Google aleatoriamente. Compartilha, comenta, ajuda a divulgar esse conteúdo para que mais pessoas aprendam, mais pessoas entendam. Sigam a Cor, vou deixar o arroba aqui embaixo para você seguir lá no Instagram. E é isso. Manda mensagem, siga o outro canal da Equaliza, se inscreva-se também nesse canal. E é isso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!